revisitando o original, ansiando por ser uma igreja autêntica, por isso revisitar o original. Estamos fazendo isto como igreja nesses tempos alterados nossos devido à reforma. E aí então, se pensamos numa reforma do prédio, que momento oportuno para pensarmos num revisitar, rever nossa própria condição como igreja, porque queremos ser a igreja autêntica, verdadeira de Jesus Cristo. Estamos sendo abençoados com esta abordagem através do livro de Atos, capítulo 2. Certamente, ali está a igreja original e a igreja autêntica. Atos 2, estamos focando do verso 42 a 47. Continuemos a ouvir a palavra de Deus nessa direção nesta manhã. Atos 2, 42 a 47. Mas vamos recordar o contexto mais uma vez. 42 a 47 é uma descrição do estado da igreja naqueles dias, o que ela cria, as convicções dela e o que ela praticava, como ela se comportava. Então aí está uma descrição, uma fotografia da igreja que você enxergaria se pudesse voltar no tempo e então desembarcar em Jerusalém naqueles dias e observasse a igreja. Mas isto acontece num contexto da vinda do Espírito Santo. Jesus Cristo ascendeu aos céus, mas ele prometera um novo Consolador para estar com a igreja, o Espírito Santo. Ele disse que ela não ficaria órfã. E assim se deu no dia de Pentecostes, 50 dias depois, não é? Depois da Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo. Jerusalém está ali polvorosa, gente de toda parte do mundo para o festival de Pentecostes, e o Espírito Santo vem sobre a igreja, sobre os seus, e aquele fenômeno atrai grande parte do povo em Jerusalém, e Pedro então começa a pregar a eles. Vamos voltar um pouco então atrás, do verso 42, quero ler a partir do verso 36, parte da mensagem de sermão de Pedro, do apóstolo Pedro. O que ele diz ao povo ali: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom, a dádiva do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E agora, então, o nosso texto, a fotografia da igreja naqueles dias. Vamos mais uma vez atentar para a palavra de Deus, ser abençoado pela palavra de Deus, então que todos nós com alegria possamos receber a palavra nesta manhã. Que assim seja, igreja, nesta igreja. Diz assim o texto: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus
e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Outros textos das Escrituras certamente nos ajudam a entender a mensagem que queremos receber nesta manhã, mas quero destacar uma parábola de Jesus. Quero ler para você Marcos 4, 26 a 29. Ouça Jesus aqui falando segundo a narrativa de Marcos. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba, diz o verso 27. Voltando a Atos 2, diz o texto que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E aí está a igreja então na narrativa. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, perseveravam nesse ensino, focavam e se baseavam somente neste ensino. E vai dizer o verso 47 o seguinte: tendo a simpatia de todo o povo. Tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esta é a palavra do Senhor. Vivemos dias das plantas artificiais. Na minha casa há um lugar interno onde cabe um pequeno espaço, onde cabe ali um pequeno jardim interno. A luz não bate bem ali. O que fazer? Há uma solução muito simples. E pensamos no futuro fazer isso ali. Um pequeno jardim artificial. Não precisaremos regar. Pouco importa se há muita luz ou pouca luz. Vai ficar bonito. Há plantas desses dias artificiais que enganam a todos nós. Se visitantes for à minha casa, pensarão que jardim bonito eles têm aqui dentro. Mas tem uma verdade também. Nenhuma daquelas plantas, se forem colocadas ali, terão crescidos ali, não crescerão mais, não importa se nós joguemos água e adubo em cima delas. E não darão flores, a não ser que elas já venham com flores artificiais. Bem, aí está a possibilidade dos nossos dias de um jardim artificial bonito, atrativo, que chamaria atenção, causaria até uma sensação. Mas não é o jardim natural e que experimenta o crescimento natural. E nesta manhã, quando nós pensamos na Igreja de Jesus Cristo, quando nós revisitamos a Igreja, nós precisamos diferenciar qualquer coisa artificial em relação à igreja e sabermos, reconhecermos aquilo que é realmente
a igreja natural verdadeira. Nesse sentido, há um livro que marcou época e ainda é muito relevante nos nossos dias. O pesquisador alemão Christian Schwarz escreveu na década de 90 um livro com o título O Desenvolvimento Natural da Igreja. Escreveu em alemão, depois então foi publicado em português no Brasil também, em muitas outras línguas, um livro de referência. Ele pesquisou muitas igrejas no mundo, grandes, mega igrejas, igrejas pequenas também, procurando entender, à luz da palavra, a questão do desenvolvimento da igreja, mas o desenvolvimento natural e não artificial. E nós, nesta manhã, queremos focar nesse aspecto do texto da palavra. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O texto já nos informou antes o quê? Que naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isto foi naquele dia, no dia de Pentecostes. E depois, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Enfim, se nós olhássemos, se pudéssemos estar presentes, olhássemos para a igreja de Jerusalém naqueles dias, ou olharmos o texto agora, nós observamos que a igreja autêntica, a igreja original é esta do crescimento constante. Crescimento constante. Ela é dinâmica, ela experimenta o crescimento. E um crescimento constante, isto é, que ele não cessa. Esta é a força que o Senhor lhes acrescentava, ia acrescentando, sempre acrescentando, diariamente, isto é, dia após dia, dia após dia, os que iam sendo salvos. Nós, como igreja, precisamos ser a igreja do crescimento constante. Se nós queremos ser a igreja original, se queremos ser a igreja autêntica, se somos a igreja autêntica, haveremos de experimentar o crescimento constante. Que o Senhor mova todos nós para a experiência do crescimento constante. Sermos esta igreja natural, igreja bíblica, original, autêntica, onde o crescimento para a glória de Deus, edificação de vidas seja constante. Que essa seja a nossa experiência, de ver o Senhor acrescentar para a glória dele e para a edificação de vidas, pessoas e mais pessoas, membros e mais membros. Que eu e você tenhamos essa visão, tenhamos essa preocupação, que esta igreja seja preocupada em ser a igreja do crescimento constante. Que isso esteja em nós. Mas como é que é esse crescimento constante? Como é que era na igreja original, na igreja de Atos? Como é que isso acontecia? Por que acontecia esse crescimento constante? E como é que isto vai acontecer, então, entre nós? Ser esta nossa experiência, nossa vivência. Nunca se esqueça o que o texto diz, meu irmão. O Senhor lhes acrescentava. O Senhor lhes acrescentava. O crescimento constante da igreja em Jerusalém. E se nós vamos experimentar o crescimento constante, será e foi um efeito divino. Escute bem, um efeito divino. O Senhor é quem acrescentava à igreja. Se naquele dia 1º de Pentecoste 3.000 foram adicionados à igreja, foi porque o Senhor assim se moveu. A promessa é para mim e você, de que o Senhor acrescenta à sua igreja. Mas lembre-se, nós nunca podemos pensar nos mover no poder humano, de forma nenhuma, longe de nós. Quando pensamos na igreja, ela ser a igreja autêntica, original e do crescimento constante,
Nunca nos esqueçamos que a igreja do Senhor, e que ela existe por causa do Senhor, e é o Senhor que sustenta a igreja, e é o Senhor e somente Ele que produz o crescimento constante. A igreja é um milagre, é sobrenatural, existe por causa de Deus, e no mover de Deus, jamais no meu mover, no seu, nas artimanhas humanas, nas técnicas humanas, no poder humano, precisamos rejeitar qualquer possibilidade de poder humano querer mover a igreja. Por isso temos que tomar cuidado, que podemos até vermos crescimento em algo que se chama igreja, e ser algo humano, não ser um crescimento de Deus, e aí não acontece nesta possível igreja, uma igreja autêntica, uma igreja original. Que o Senhor nos livre de querermos descansar ou pensar que qualquer poder humano, capacidade humana, técnica humana é que vai fazer a igreja do Senhor crescer, e muito menos pensar que esses recursos é que sustentam a igreja do Senhor. Precisamos então aprender a depender do poder de Deus. Nós olhamos para a obra do Senhor, olhamos para nós como igreja, em total dependência de Deus, porque se não for o poder dele, a igreja simplesmente não acontece. Podemos fazer todas as ginásticas, mas não será o poder de Deus. Não será então verdadeiramente a igreja do Senhor. Será algo que pode até parecer com igreja, mas não ser igreja. Temos que tomar muito cuidado. A nossa dependência deve ser do poder de Deus e verificar que aquilo que acontece entre nós é o poder de Deus. E na verdade, a igreja autêntica só acontece se o poder de Deus agir. Por isso precisamos nos submeter ao modelo bíblico de igreja. Precisamos olhar e desejar ser a igreja autêntica, segundo o padrão da palavra de Deus, em tudo o que fazemos, em tudo o que somos, em nossas vidas em particular, e em nossas vidas então como membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e em nós coletivamente como igreja, nós andarmos no modelo bíblico, olhando para as Escrituras, e então assim estarmos na do poder de Deus, aquilo que Deus falou que devemos ser, aquilo que Deus falou sobre o modo que devemos fazer. Caminhemos por aí, e aí, dependendo do Senhor, na nossa parte, Ele pede aquilo que Ele ordena em nossas práticas, nossa crença, nossas convicções, nossas atitudes, nossos projetos, nossos planos, sempre nos paramos das Escrituras, e sabendo que o resto pertence ao Senhor. Ele é que acrescenta, Ele que edifica a sua igreja, segundo Jesus, em Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja. Pastor nenhum edifica no seu poder. Liderança nenhuma edifica. Nenhuma técnica humana edifica. É o Senhor que edifica. Isto aqui é sobrenatural, o que acontece nesta manhã aqui. É o mover do Espírito Santo. Ou então podemos ir para casa porque é uma planta artificial. Não tem vida, tem aparência, atrai, impacta pela beleza, mas não tem vida, está morto. Só o poder de Deus pode trazer realmente vida à igreja, e então o crescimento constante. Eu creio que por volta de 35 anos atrás, entendendo que era a vontade de Deus para a minha vida vir trabalhar com a igreja de Bragança. Naquela época era uma igreja já antiga, mas pequena, e lá com as suas limitações. Então, meu irmão, depois de eu visitar alguns lugares e orar, procurar entender, ainda muito jovem, onde Deus me queria, aí decidi que era Bragança. Sabe por quê? Porque eu dei uma olhada na cidade, visitei, vi a igreja e pensei, sabe, eu posso dar um jeito nessa situação aqui. Eu sou um cara, entendeu? Que eu tenho uma capacidade, então eu vou fazer isso, aquilo, e já olhei lá 35 anos atrás, até onde o lugar que essa igreja está, o que ia acontecer nessa manhã, um pouco maior do que era aqueles dias, e olhei para a cidade,
E pensei, eu com as minhas habilidades, argumentos, ninguém vai resistir aqui. Ganho todo mundo que eu quiser, sabe? Eu posso fazer isso aqui. Meu irmão, nada poderia ser mais triste, nada poderia ser mais trágico de qualquer ideia nessa direção. O desafio de transformar corações e o desafio de então edificar a igreja do Senhor é algo que só o poder de Deus pode fazer. Eu podia apenas olhar para isso e dizer, Senhor, há esperança, é possível. Só o Senhor pode fazer. O que é que o Senhor tem aqui? O que é que o Senhor há de realizar aqui? Se não for o teu poder, Senhor, é melhor nem começar. Meu irmão, minha irmã, o efeito é divino. Nunca se esqueça que a igreja como embaixada do reino, do domínio do Senhor no mundo, reino das trevas, é possível somente se o poder de Deus irromper e agir. Não há poder humano que pode lidar com o poder maligno que domina este mundo, a nossa sociedade, a nossa volta. Não há poder humano que pode derrotar o maligno que domina os corações humanos. Não há poder humano que pode transformar o coração humano. Não há terapia que pode fazer isso. Só o poder de Deus pode fazer isso. Não há educação secular, formal, que pode fazer isso, meu irmão. A transformação é só o poder de Deus em Cristo, na sua obra de graça e misericórdia, e na ação do Espírito Santo pode trazer nova vida, então vida aos mortos no pecado deste mundo. Só o Senhor faz isso, e só Ele então traz vida à igreja, que pode crescer constantemente. O efeito é divino. Nós, como igreja, vamos sempre com muita humildade, procurarmos ser uma igreja moldada segundo os parâmetros bíblicos, nas nossas práticas, atividades e culto, e esperar humildemente na dependência do poder de Deus. Mas a promessa é maravilhosa. O Senhor acrescentava. A promessa das Escrituras é que o Senhor há de agir na sua igreja, na sua verdadeira igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Se somos a igreja autêntica, a igreja original, meu irmão, podemos contar que Deus vai agir. Deus vai fazer a sua obra. Nós não lutamos, não labutamos em vão. Quando olhei para o desafio de Bragança, particularmente em relação à minha vida, há 35 anos atrás, desafio enorme, só Deus imaginava o futuro ou projetava o futuro. Olhei, alegre, porque eu sei que quando Deus, revelado em Cristo, age, nada resiste. E a obra dele é feita. Louvado seja Deus por isto. O crescimento é constante na igreja real, original de Jesus Cristo. Era assim naqueles dias. Era assim porque Deus agia e Deus acrescentava. E Ele continua fazendo até hoje. Ó Deus, nosso clamor é, continua assim fazer no nosso meio. Sempre e sempre e sempre. Mas esse crescimento constante na ação de Deus envolvia o quê? Envolvia a igreja ali, em Atos, ser estruturada biblicamente. Era um povo que se estruturava biblicamente. Nós encontramos Pedro pregando. Pregando o quê? Pregando a palavra de Deus. Ele se baseia particularmente em texto como de Joel, falando sobre a vida do Espírito Santo, esta obra de Deus que em Cristo, na ação do Espírito, irrompia no mundo. Este Jesus que vocês crucificaram é Cristo Senhor, é o Messias e Senhor, é o Messias, é o prometido, e agora o Espírito Santo então age em Cristo e na sua obra, e aqui está o povo de Deus e a igreja. A pregação bíblica, a pregação essencialmente bíblica. Esta igreja está estruturada então em volta da pregação bíblica. E então apresenta o evangelho que fala da morte de todo ser humano em pecado e em juízo. E que para sair dessa condição,
possível somente através da regeneração, do morrer com Cristo pela fé. Ele morreu a minha morte e ressuscitar no poder do Cristo ressurreto. E agora, então, nesta obra que o Espírito Santo aplica, uma nova vida, uma regeneração acontece. Pedro olha para eles, para o povo, no seu sermão, depois de explicar as Escrituras, ele diz para eles, quando eles ficam aflitos em seu coração. Você notou? Eles ficaram aflitos em seu coração. O peso do entendimento, da distância deles de Deus, não quer dizer que aquele povo é criminoso, não é isto, era gente religiosa até, mas Pedro diz para eles, quando eles se sentem aflitos, porque eles entendem que, ainda que possam parecer gente decente, estão longe de Deus, como todo ser humano está. E Pedro diz a eles o quê? Simplesmente arrependam-se. Não, vem aqui, deixa eu entender um pouquinho como é que foi isso aí. Você traz uns trauminhas aí, então deixa eu ver. Vamos conversar muitos dias sobre essas coisas e vamos afagar o seu ego. Não, você precisa meia volta. Você precisa romper, entregar a Deus as suas lutas, seus sofrimentos, e as suas mágoas, e aquilo que você traz na sua vida, os seus erros, a sua falta de dependência de Deus, as suas revoltas, render tudo a Deus, crucificar com Cristo e começar uma nova vida na liberdade do Senhor, como um homem, uma mulher ressurreta em Cristo. Transformação, arrependam-se. A palavra já conhecida de nós aqui, que Pedro usa, a palavra que temos no português, transliterada do grego, e que está aqui no texto, metanoia. Precisamos experimentar metanoia, aquela meia volta, o retorno diametral. Íamos numa direção e vem o baque, o encontro com a cruz de Cristo. Deparamos ali, e a nossa vida dá um cavalinho de pau. E toma outra direção. Nunca mais sou o mesmo. Os meus fardos, as minhas lutas crucificadas com Cristo. E agora, então, posso viver uma nova vida nele. Nada como a regeneração. Esta igreja pregava o Evangelho. Esta igreja anunciava o Evangelho. O Evangelho era a mensagem dela. Vocês querem o quê? O que vocês querem? Um pouquinho de sucesso? Venha. Não, arrependam-se. Arrependam-se. E ele vai dizer mais: salvem-se desta geração corrompida. A palavra de Deus, meu irmão, não mede palavras para descrever o estado do ser humano e da sociedade. O evangelho da regeneração, então, era parte da estrutura deles. Por isso, os que se arrependeram e creram foram batizados. A igreja era distinta através do batismo e da conversão, da regeneração, da nova vida em Cristo. E então a igreja era definida ali. Sabia-se quem era a igreja. Mesmo quando entrou 3.000, se sabia quem era nesses 3.000, parte da igreja e quem não era. Mas aí eles viviam em comunhão, conforme a palavra diz. Havia o cuidado mútuo, mas havia uma interação constante, uma interação em Cristo, não nos interesses humanos, muitos deles legítimos até, que nos ocupam. Não eram que eles tinham os mesmos interesses por esportes, distrações, entretenimentos, nem afinidades profissionais. O ponto de conexão era Cristo, o Evangelho do Senhor. E ali eles encontravam a grande conexão e entendimento. Havia integração. Realmente faziam parte da igreja. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo. Não havia ali crente 2 e 2, mais ou menos parte da igreja, mais ou menos cultuadores. Cultuo parte do mês, o resto eu saio para não sei o quê. Eles estavam integrados no culto, na vivência em Cristo. Havia liderança bíblica, a começar dos apóstolos, e eles estavam ali nos seus ministérios,
cada um fazendo o que podia, reuniam-se nas casas, eles cultuavam, verdadeiramente adoravam ao Senhor, louvando a Deus, diz o texto. A igreja autêntica, original, é estruturada biblicamente, e isto passa por eu, individualmente, e você individualmente, nos estruturarmos biblicamente. E eles eram então este povo do testemunho. De fora presenciavam de Deus em Cristo neles como convertidos e como partes da igreja de Jesus Cristo. Isto era visto e observado pelo povo à sua volta, tanto no agir, no se comportar, como no falar. E aí era um povo marcado pelo temor a Deus. Não perdia o temor a Deus. Deus não era uma mera conveniência. Deus não era apenas um porto de aconchego para minhas necessidades de afagos emocionais. Não, Deus, como Isaías viu, eu vi o Senhor num alto e sublime trono, Isaías 6, na sua visão no templo. E mais, quando ele vê o louvor que acontece, o louvor celestial diante de Deus, ele diz: ai de mim, eu vi o Senhor dos exércitos, e sou um homem pecador, sou um caído, assim como a geração à minha volta, lábios impuros. Temor do Senhor, mas um temor, quando entendemos que nos leva à alegria. Diz o texto, eles tinham alegria em Atos. Essa igreja era cheia de temor e tinha alegria. Será que entendemos isto? Temor e alegria junto. Temor e alegria junto. Alegria aqui, não aquela que é de técnicas humanas. Não é alegria de certas sensações que alguém provoca em nós, mas aquela alegria do Senhor. Aquela alegria celestial. É interessante notar quando realmente o Evangelho é verdadeiramente entendido e recebido numa vida, que se percebe a alegria do Senhor naquela vida. Estruturação bíblica. Veja só que o Senhor lhes acrescentava. Quem? Muitas pessoas? Sim, mas é mais definido. Os que iam sendo salvos. Ninguém que não era salvo não era acrescentado à igreja. Não deveria ser acrescentado à igreja aquele que não foi salvo. Aquele que não nasceu realmente de novo, não entendeu o Evangelho, o que é que Cristo fez na cruz, não sentiu a aflição no seu coração de estar longe, rompido com Deus. Aquele que não creu, não confessou, não se arrependeu, não experimentou a metanoia. Somente o salvo era acrescentado à igreja. É a estruturação bíblica. Nós podemos empurrar um monte de gente para dentro da igreja. E mais, podemos amanhã alugar no auditório 2 vezes, 3 vezes esse espaço aqui. E lutarmos para em 6 meses encher. E empurrarmos de alguma forma gente para dentro do auditório. Vamos falar de Jesus. Vamos cantar algumas músicas que citam Jesus. Vamos até ler textos bíblicos. Mas será tudo uma forma onde estamos empurrando através de certas técnicas e certas práticas humanas pessoas para dentro de um auditório. Ah, meu irmão, é muito mais profundo do que isso a igreja. A igreja não é superficial. A igreja cresce, é constante o crescimento no poder de Deus, quando então pessoas são salvas da condenação e do pecado e experimentam uma nova vida em Cristo. E louvado seja Deus porque Ele faz essa obra. Fez na vida de muitos aqui, se fez então, meu irmão, no seu coração. Glória a Deus. Deus em misericórdia se voltou para mim em Cristo. Deus olhou para mim na minha destruição e tristeza. Deus foi misericordioso no meu caminho em direção à eternidade para longe dele.
Mas note então que nessa estruturação, diz o texto, que eles tinham a simpatia de todo o povo. E é-nos dito pelos eruditos nas línguas originais da Bíblia que a tradução, talvez um pouco mais literal aqui, é que eles eram simpáticos ao povo. Eles, não é que o povo fazia uma avaliação deles, é que eles ofereciam ao povo um comportamento, uma demonstração de vida em Cristo, que então tornava a igreja simpática ao povo. Não quer dizer aqui que a sociedade aprovava a igreja, que a sociedade queria ser igreja. Não, mas olhava e dizia, nós admiramos essa gente aí. Mas, enfim, a igreja do crescimento constante é a igreja que se move no poder de Deus, porque se estrutura biblicamente para ser igreja. Jesus diz no Sermão do Monte tão falado, e às vezes até citado uma pequena parte, as pessoas desconhecem esse sermão de 3 capítulos em Mateus. Veja só uma parte que Jesus fala no Sermão do Monte, Mateus 5,16, ele diz em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, ao Pai de vocês que está nos céus. Então que a nossa luz possa brilhar diante do mundo. Se o mundo vai crer ou não depende de nós. Só Deus conhece esse mistério. Mas que lá na eternidade, ninguém possa dizer, eu não me converti porque a igreja celebração não brilhou. Não vi a luz dessa igreja. Que Deus nos livre disto. Possamos experimentar o crescimento constante nos estruturando biblicamente. E então, meu irmão, quando nós olhamos aqui a igreja original em Atos, nós vemos que se havia o crescimento constante, ele era um resultado natural. Eu falei sobre o jardim artificial, morto, bonito, mas será morto, não vai crescer. Mas a planta real é viva, é vida, ela cresce naturalmente. Podemos regar, podemos adubar, mas não podemos dar o crescimento. Só Deus pode dar o crescimento. Somente o Senhor pode dar crescimento. E Ele dá. Ele dá. Através de que forma? Quando nos estruturamos biblicamente, somos realmente a igreja do Senhor, a igreja da palavra. O Senhor acrescenta. O Senhor acrescenta. Fez assim em Atos e faz em qualquer igreja, na verdade. E aí temos que tomar cuidado. Faleceu no fim do século XIX um pregador batista, um pastor batista, que se tornou muito conhecido e até hoje é conhecido à volta do mundo. Os livros dele são impressos em diversas línguas e são lidos. O nome desse pregador, esse pastor batista, era Spurgeon. Começou muito jovem numa igreja em Londres, como pastor daquela igreja, uma igreja pequena, e era um pregador realmente de recursos maravilhosos que o Senhor deu a ele, fiel à palavra, pregação bíblica, sempre bíblica. E ele passou a ser reconhecido como o príncipe dos pregadores. E Deus ali foi acrescentando a igreja de Spurgeon. E finalmente eles construíram, isto no século XIX, um auditório que cabia ali milhares de pessoas, talvez 5.000 pessoas. Naqueles dias não havia sistema de som, e ele pregava para 5.000 pessoas. Um belo prédio, um grande pregador. A igreja dele está até hoje lá em Londres. Ela vai sofrer um baque, porque depois da morte dele, aos poucos, aquela igreja deixou de ser a igreja biblicamente estruturada, como havia sido nos dias do pastor Spurgeon. E aí caiu. Depois veio a Segunda Guerra, o prédio foi atingido por bombas, depois reconstruído menor, porque a congregação agora já era menor. Nesses dias há um ressurgimento, ela começa a voltar novamente à estruturação bíblica. Mas, quero olhar para algo que o
pregador, o pastor Spurgeon, falou. Creio que ele foi profeta. Ele disse que haveria de chegar dias quando nos púlpitos não haveria mais pastor alimentando ovelhas, mas palhaços entretendo bodes. Como é que ele conseguiu enxergar isso? Recentemente, minha esposa foi abordada por uma pessoa de outra igreja, perguntando se nós iríamos, nós no ar aí, talvez, não sei quem, eu, ela, ou só ela, ou a igreja aqui, iria a um evento que acontecer em outra cidade. Porque ela e alguns da sua igreja iriam. E aí ela deu a razão. Sabe, o pastor que vai falar lá, ele é um stand-up. E falou quanto ia pagar o ingresso para entrar. Nós tínhamos o fenômeno do circo quando eu era garoto. Temos ainda um pouco, temos aqui um que chegou agora aí. Não sei o que acontece no circo hoje. Mas o circo era o lugar que nós íamos. As pessoas iam, por quê? Por quê? Porque lá havia o sensacional. Fosse o bizarro, fosse através de ilusão, ou fosse através da ousadia. Ia-se ao porque era sensacional, provocava sensação. Por quê? Com o bizarro, com o ousado, com a ilusão, parecia que apresentava a nós então algo fora do comum. De alguma forma. Por isso íamos ao circo. Lá havia o bizarro naqueles dias. Lembro do desfile do circo numa rua que eu morava na cidade interior, quando era criança. O circo fazia um desfile com algumas das suas atrações. Nesses dias mudou tudo, não é? Naqueles dias os circos traziam elefante, leão, etc. Esses dias eu vi a propaganda do circo aqui, passando por aí, na carrocinha, plantas artificiais, isto é, tigre artificial. Não está vivo, não está vivo. Mas, enfim, o que eu vi no desfile? Eu vi anãozinho, pessoas que têm esse problema do crescimento. Diferente, nunca tinha visto aquilo. Não estou entrando aqui na questão se isso é desrespeitoso ou não, estou falando de um fato. E isso chamava atenção. Naqueles dias, bem, não vou falar de outras coisas aqui, porque senão vai escandalizar. Mas tinha, por exemplo, os homens com perna de pau. Eu me lembro que eu vi a primeira vez, fiquei com medo. Era um garoto. Esse sujeito, com calças compridas, eu não podia ver. Dentro havia a perna de pau, ele 3 metros de altura, andando pela avenida. Mas lá havia também os acrobatas. Havia ali as motocicletas no globo, em alta velocidade. A morte pode acontecer a qualquer momento aqui. Havia o mágico, tirava coelho da cartola. Circo praticamente está morrendo. Por quê? Porque surgiu um circão muito melhor e maior. Chama-se televisão e agora podemos dizer mídia. Sensação após sensação. Tudo na mídia é circo. Escute-me bem, tudo na mídia é circo. Tudo na televisão é circo. Programas de notícia também é. As pessoas assistem, não vão ler um jornal se for o caso, mas vão assistir. Por quê? Sensação. No jornal de hoje nós vamos falar sensação, sensação. Não é que eles querem realmente tanto conhecimento. A televisão só existe e sobrevive se ela constantemente provocar sensação. Programas de esportes e muitos outros, todos eles é isto. E com isto amarra o público. O circo foi para a televisão. E da mídia e da televisão está indo para a igreja. Com sensação nós trazemos público. Com sensação nós levantamos dinheiro. Vamos falar do Deus que dá saltos no ar, piruetas. Vamos falar do Deus que tira coelhos da cartola. E daí por diante.
Irmão, nós não precisamos virar um circo. Nós, se tivermos realmente a visão do Deus alto e sublime como Isaías, e isto for uma realidade em nossos corações e em nossos cultos, o crescimento será constante, porque o resultado é natural, Deus acrescenta e Deus faz. O livro de Christian Schwartz, Desenvolvimento Natural da Igreja, que eu citei, analisar as igrejas, ele viu que muitas são movidas pelo pragmatismo. O que é pragmatismo? A gente procura fazer aquilo que dá números. O que dá números é bom. Então, a referência de bom é o número. Mas, meu irmão, quantas vezes o grande número não é bom, é ruim, está errado. Por isso que a democracia é um problema. Não é algo simples como pensamos. O dizer que a voz do povo é a voz de Deus, isso está tão longe da verdade. Enfim, olhando as igrejas, o pesquisador Schwartz viu que muitos são movidos pelo que eles perguntam assim. Líderes de igrejas perguntam, qual é o segredo do sucesso? E fica olhando outras igrejas. O que deu sucesso lá? O que deu sucesso na mídia, no YouTube? Vamos fazer igual, porque queremos o sucesso a qualquer custo. Lideranças, igrejas que visam números como fim, como objetivo. Meu irmão, o objetivo da igreja é glorificar a Deus, proclamando e vivendo a verdade do Evangelho em Cristo que transforma e resgata. E aí, nesse pragmatismo, ficam nos debates de propostas entre, o caminho é buscar ser uma mega igreja. Não, o caminho é outro. Vamos adotar as técnicas de pequenos grupos. Precisamos realizar cultos amigáveis para o perdido. Então, vamos bolar um culto que, se entrar um não crente aqui, ele vai gostar, entendeu? Para que ele fique, ele possa voltar outras vezes. Há cultos que usam, ou igrejas que usam o apelo do palco. Vamos pensar o palco. É o palco que move todas as coisas, e move a igreja, e traz o crescimento. Vamos criar grupos atrativos ao homem perdido. Nós vamos ter aqui o ministério dos pescadores, e o ministério dos motoqueiros, e daí por diante, vamos criar todo tipo de grupos aí, então, que atrai o perdido para pescar conosco, para andar de motocicleta conosco, etc. Vamos pensar na liturgia show. Vamos dar uma olhadinha o que o mundo está fazendo em termos de show, e vamos aplicar ao culto também. Vamos buscar as estratégias de marketing. O que é que está se fazendo aí fora em termos de marketing para vender o sabonete? Vamos fazer também aqui. Vamos vender aquilo que nós chamamos de bênçãos de Deus. A gente vende isso aqui como se vende sabonete. Fazemos um marketing aqui. Falamos, olha, isso aqui, se você usar esse sabonete, se você usar esse perfume, e aí vem o comercial lá, pronto. Você sai na rua e você é o sucesso total. Compre o sabonete de nós. E vamos fazer a mesma coisa na igreja aí, pegando o que nós chamamos de bênçãos de Deus e outras coisas, e usando os outros marketing. Talvez se a gente mudar aí, não é, as coisas, como é feito. Enfim, pesquisa de marketing governando a igreja, o que ela é. Estratégias de mídia. Então, Schwartz percebeu isso. Igrejas movidas pelo pragmatismo. E aí ele vai apontar o quê? A igreja não deve se focar em modelos que estão acontecendo, mas deve focar em princípios da palavra. E depois que ela vive os princípios da palavra, ela pode até aprender alguma coisa, algum modelo, desde que não fuja dos princípios da palavra, que eles sejam regente da igreja. Então, o crescimento da igreja aponta o pensador e pesquisador Schwartz, o crescimento da igreja é por princípios, e não por procedimentos pragmáticos e não pensados biblicamente. E ele vai dizer mais, não pensar, focar na quantidade, mas na qualidade.
o que é igreja, o que é ser um povo regenerado no encontro com Deus em Cristo. E ele finalmente fala sobre não devemos querer produzir. A produção vem do Senhor, é poder divino. Devemos viver, buscar viver e abraçar aquilo que leva a Deus então a agir no nosso meio e onde Ele se agrada em agir. Fazermos a vontade de Deus. E aí a igreja precisa ter uma liderança então capacitadora, os ministérios onde os irmãos podem atuar, se envolver. A igreja diz ele ter uma espiritualidade contagiante, isto é, uma fé dedicada, apaixonada, não fria. E se realmente entendemos que Deus em Cristo me salvou e regenerou, como podemos ter uma espiritualidade sem graça e morta? Precisamos ter estruturas funcionais, diz ele, isto é, fazermos aquilo que é bíblico e fazermos somente se atinge alvos bíblicos e razão bíblica, motivação bíblica. Não fazermos coisas simplesmente pelo agito, muito menos continuarmos a fazendo coisas porque sempre se fez. E fala ele também sobre a igreja viva, a esta igreja que tem um crescimento, desenvolvimento natural, é uma igreja que tem um culto inspirador. Culto onde o povo realmente entende que está cultuando a Deus e somente a Ele. E ele fala dos grupos familiares, e Atos também fala de casa em casa partiam o pão. Aquilo que nós chamamos de conexão no nosso meio e queremos voltar a elas. E a evangelização tem que acontecer às necessidades. Alguns de nós temos mais aquele que a Bíblia chama do dom do evangelista. Mas todos nós podemos evangelizar de alguma forma. Basta nós vivermos o Evangelho, expressarmos o Evangelho ao nosso próximo, naquela situação, naquele quadro que ele vive. Talvez não temos um grande discurso, mas nós podemos ser crentes presentes na angústia, no sofrimento, no vazio dele, no momento que ele atravessa. Evangelização às necessidades. E o relacionamento fraternal finalmente aponta nosso irmão Schwartz. A igreja ser a igreja da comunhão. Eu li o texto de Marcos, onde Jesus conta a parábola do semeador, que semeia a água, etc., mas ele não sabe como as coisas crescem, não pode produzir o crescimento. E Jesus diz, a terra por si mesma produz o grão. Por si mesma produz o grão. Esta expressão por si mesma, a tradução da palavra no original, automate, de onde vem a nossa palavra automático. Mas Jesus está falando da ação misteriosa de Deus, que o reino de Deus é algo misterioso. Ele vai acontecendo porque Deus vai agindo, e Ele vai fazendo crescer. A parábola se aplica ao reino de Deus, e então certamente se aplica à igreja, que é uma obra do reino de Deus. E aí, quando nós olhamos o contexto, e Jesus diz por si mesmo, isto é automático o crescimento. Quando nós olhamos o contexto todo, nós vemos que, na verdade, é teomático. Deus é que faz acontecer. A igreja do crescimento constante, mas é um crescimento natural. Eu e você não vamos produzir o crescimento da igreja, e muito menos manter a constância dele. É algo natural se nós realmente entendemos e dependemos do poder de Deus e nos moldamos pelos parâmetros bíblicos e somos realmente a igreja do Senhor em Cristo. Deus traz o crescimento. Lhes acrescentava, e a força do verbo é acrescentava sempre. Por isso cabe muito bem o que é adicionado dia após dia ou diariamente. O crescimento é uma dádiva de Deus à igreja. Deus dá à igreja o crescimento. É processual, ele não para, ele é constante. E isto sempre Deus salvando o mistério. Aquilo que Jesus Cristo falou para Nicodemos, Evangelho de João, lá capítulo 3, este homem religioso, líder, importante em Jerusalém, vai falar com Jesus. E Jesus fala a ele sobre o novo nascimento. Ninguém pode estar no reino de Deus. Ninguém é do reino de Deus se não nascer de novo. Inclusive você, Nicodemos,
religioso, importante, muito bem reconhecido na sociedade, você precisa nascer de novo, ou não fará parte do reino de Deus. O ser humano, por melhor que seja, está muito longe de Deus, precisa morrer em Cristo e nascer de novo. A nova vida, regeneração, os que se arrependiam, os que criam, Deus acrescentava à igreja. Mas Jesus diz mais para Nicodemos. Nicodemos fica ali meio questionador, o que é isso exatamente? Jesus diz, olha, é obra do Espírito Santo. É como o vento. O Espírito é como, a ação do Espírito Santo é como o vento. É um mistério. Você sente o vento, mas você não sabe de onde vem, para onde vai, quando ele vem. Assim é o Espírito Santo produzindo nova vida. É um mistério. É da ação do Espírito Santo, Deus agindo. Mas acontece, diariamente, o Senhor lhes acrescentava crescimento constante. E o que me chama a atenção aqui é essa comunhão, quando você lê esse texto de Atos 2, 42 a 47, tinham tudo unidos, estavam todos os dias no templo, você percebe esse pessoal fechado, um com o outro, muito juntos, selados em Cristo. Mas não, como era um selar e unir em Cristo, tinha uma outra dimensão. Porque esse selar não era um selar, e se fecharam com o outro, não era um fechar um com o outro carnal, mas uma obra do Espírito Santo. Qual é a outra dimensão deles? Além de serem fechados uns com os outros em Cristo, unidos, eles eram abertos para adicionar outros. Não era panelinha carnal. Juntinhos, o Senhor trouxe mais alguém, entra e vem fazer parte da roda. Tem lugar para você também, porque Deus o acrescentou. Como Ele acrescentou nós um dia. A mesma misericórdia que nos alcançou, alcançou você também. Venha, nós vamos discipulá-lo. No nosso meio você vai ser exortado a viver o Evangelho. Uma comunhão tão próxima e tão aberta. Tenho para mim que uma igreja cresce, é vitoriosa ou naufraga, dependendo do nível de comunhão que ela tem em Cristo uns com os outros. Tenho a minha convicção de que, à luz da palavra, minha convicção à luz da palavra, é que a igreja de Jesus Cristo não morre por causa dos ataques externos. Jesus disse, edificarei minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. O mundo já tentou de tudo para acabar com a igreja de Jesus Cristo, meu irmão. Você talvez não mantenha na memória, mas sangue já foi derramado. O mundo já massacrou a igreja. Neste dia, em muitas partes do mundo, crentes estão sendo massacrados. E a igreja vai avançando através dos séculos. Os ataques do mundo jamais serão páreos para a igreja que o Senhor forma e acrescenta. A igreja só pode ser derrotada por dentro, quando eu e você damos espaço para a voz do maligno, para caminhos carnais, pensando em nosso umbigo, e não pensamos na obra de Deus. Não vivemos a obra de Deus. E igrejas eu vejo estacionadas, porque, por exemplo, cheias de política interna. Não vai. Marca passo e marca passo. Meu irmão, se nós formos a igreja do Senhor, realmente a igreja do Senhor, nós seremos a igreja do crescimento constante. Para a glória de Deus, para a edificação de vidas que o Senhor alcança. Que o Senhor assim use a nós, possamos crescer constantemente, sempre dependentes de Deus, estruturando-nos como? Conforme a palavra e não caminhos humanos. E aí então experimentando os resultados naturais e espontâneos da ação de Deus. Esse é o caminho, esse é o modo. Que o Senhor nos ajude a assim fazer. Eu tenho a história antiga
que conta daquele pastor aposentado, já experiente, mas já aposentado, idoso, que foi convidado a ajudar uma pequenina igreja numa cidade que estava muito mal. Tinha ali apenas umas 5 famílias, sobrou do que foi uma igreja viva no passado. E ele foi para lá tentar fazer isso com a sua experiência, ver se traziam revigorar aquela igreja. E no primeiro dia de culto, dos 5, 6, apareceram 2 famílias naquele dia. E ele começou a visitar esses 5 a 6 famílias. Foi a um que era lá, o açougueiro, foi no açougue dele e falou com ele: olha, então, eu sou o pastor, você já ouviu falar, cheguei na cidade, vamos lá. E o açougueiro falou: olha, pastor, domingo eu preciso abrir aqui, sabe como é que é, o pessoal precisa comprar carne no domingo. Ele foi aqui, foi ali, falou com um membro, falou com outro, todos eles, a igreja em segundo plano, nenhuma manifestação de realmente o temor de Deus, estar em louvor a Deus. E o pastor, finalmente, mesmo a sua experiência, chegou um dia que desistiu. Aí ele foi de novo à casa de cada um e falou o seguinte: quero fazer um pedido a você. Que você vir na igreja apenas uma vez, só um domingo, este próximo. Nós vamos fazer o culto de fechamento da igreja e você não vai precisar nunca mais ser incomodado. Ele diz a historinha que ele fez o culto e todo mundo veio. E veio até mais gente, porque criou uma sensação. E quando todos chegaram, ficaram assustados, porque assim na frente da igreja, aqui na frente, ele tinha colocado um caixão de defunto. Falou: hoje vamos sepultar a igreja. E aí ele pregou um sermão duro e disse para eles: agora, deixo a liberdade com vocês de verem o que é que matou a igreja. E ele abriu o caixão. Fique à vontade. Não faltou nenhum na fila. Todos queriam ver o que matou a igreja. E passaram pelo caixão, e todos passavam, davam uma olhada, faziam cara feia, banavam a cabeça e saíam. No fundo do caixão ele colocou um espelho. Que Deus nos livre de sermos fator para termos aqui uma planta artificial. Mas viva onde o Senhor acrescenta todos os dias para a sua glória, resgatando vidas. Acrescentando constantemente. Vamos orar.